Gabriel Moreira, de 19 anos, filho do empresário mais poderoso de São Paulo, vive isolado em sua mansão após um acidente que o deixou em cadeira de rodas há 3 anos. Mergulhado em depressão e amargura, ele afasta todos ao seu redor com sua frieza e desprezo. Sua vida muda completamente quando Rosa, uma faxineira humilde de 45 anos da periferia de São Paulo, começa a trabalhar na mansão. Com sua simplicidade, força e carinho genuíno, ela consegue quebrar as barreiras que Gabriel construiu, ensinando-lhe sobre verdadeiro valor humano, superação e esperança. Uma história tocante sobre como o amor desinteressado pode transformar vidas e sobre a descoberta de que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas conexões humanas autênticas. O barulho da cadeira de rodas deslizando pelo mármore frio ecoou pela mansão vazia. Gabriel Moreira observava através da janela panorâmica do 3º andar a movimentação agitada da Avenida Faria Lima, lá embaixo. Os prédios espelhados refletiam o sol da tarde paulistana, mas para ele, tudo parecia cinza há muito tempo. 3 anos. 3 anos desde que sua vida havia se despedaçado, junto com seu Porsche, naquela curva da Marginal Pinheiros. 3 anos desde que Gabriel havia perdido não apenas o movimento das pernas, mas também qualquer vontade de viver. Gabriel, seu pai quer falar com você no escritório, disse a voz hesitante de Carmen, a governanta, do outro lado da porta. Ele não respondeu. Nunca respondia. Gabriel girou a cadeira com um movimento brusco, afastando-se da janela. Seus olhos escuros, antes brilhantes e cheios de vida, agora carregavam uma frieza que assustava até mesmo os funcionários mais antigos da casa. Aos 19 anos, ele havia se tornado um fantasma de si mesmo. A mansão dos Moreira nos Jardins era um verdadeiro palácio. 15 quartos, 10 banheiros, piscina olímpica, quadra de tênis, cinema particular e uma garagem com 12 carros de luxo que Gabriel nunca mais poderia dirigir. Cada cômodo era decorado com obras de arte caríssimas, mobília italiana e tecnologia de ponta. Mas toda aquela riqueza não conseguia comprar o que ele mais desejava: suas pernas de volta. O som dos passos firmes de Roberto Moreira ecoou pelo corredor. Gabriel conhecia bem aquele som. Passos de um homem acostumado a ser obedecido, a dominar salas de reunião e a mover milhões com uma simples assinatura. Gabriel, a voz do pai era seca, empresarial. Mesmo com o próprio filho, Roberto mantinha o tom que usava nos negócios. O que você quer? Gabriel nem se virou para encará-lo. Precisamos conversar. Desça para o escritório. Não. Roberto respirou fundo. Nos últimos 3 anos, aquela havia se tornado a dinâmica entre eles. Ordens seguidas de recusas, tentativas frustradas de aproximação que sempre terminavam em silêncio amargo. Gabriel, você não pode continuar assim. Trancado neste quarto, recusando fisioterapia, afastando todos que tentam te ajudar. Ajudar? Gabriel finalmente se virou, seus olhos brilhando de raiva. Você chama de ajuda me tratar como um objeto quebrado que precisa ser consertado? Você é meu filho. Sou o seu fracasso. As palavras saíram como uma bofetada. O herdeiro perfeito que você planejou, o futuro CEO da Moreira Incorporações, virou um inválido inútil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Gabriel aproveitou para continuar. Vá cuidar dos seus negócios, pai. É o único filho que você realmente tem agora. Roberto permaneceu parado por alguns segundos, vendo o filho se afastar novamente em direção à janela. Então, sem dizer mais nada, saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Sozinho, mais uma vez, Gabriel deixou escapar um suspiro amargo. Aquela era sua rotina há 3 anos. Acordar, recusar o café da manhã, dispensar os fisioterapeutas, ignorar os psicólogos que o pai contratava e passar as horas olhando pela janela, contando os carros que passavam na rua, carros que ele nunca mais dirigiria. Sua mãe, Helena, havia morrido em um acidente de avião quando ele tinha apenas 8 anos. Gabriel guardava poucas lembranças dela, mas todas eram de carinho e calor humano, algo que parecia ter desaparecido completamente de sua vida depois do acidente. Restara apenas ele e Roberto, 2 estranhos dividindo uma mansão enorme e um silêncio ainda maior. O telefone do quarto tocou. Gabriel olhou para o aparelho com desprezo, mas não fez menção de atender. Sabia que seria mais um médico, mais um especialista que seu pai havia contratado,
mais uma pessoa que falaria sobre possibilidades e esperança com aquele tom profissional e distante que ele já conhecia tão bem. A campainha da mansão ecoou pelos corredores. Gabriel franziu a testa. Não esperavam visitas. Ouviu vozes no andar de baixo. Uma conversa rápida entre Carmen e alguém que ele não reconhecia. Uma voz feminina, madura, com sotaque claramente paulista da periferia. Alguns minutos depois, bateram na porta de seu quarto. "Gabriel, posso entrar?" Era Carmen novamente. "Não, é que chegou uma pessoa nova para trabalhar aqui. Pensei que você deveria saber." Gabriel revirou os olhos. Nos últimos 3 anos, dezenas de funcionários haviam passado pela mansão. Enfermeiros, fisioterapeutas, cozinheiros, jardineiros, seguranças. Todos eventualmente desistiam ou eram demitidos por não conseguirem lidar com seu temperamento. E por que eu me importaria? Ela vai cuidar da limpeza do 3º andar, do seu andar. Isso chamou a atenção de Gabriel. Seu andar havia se tornado território proibido para a maioria dos funcionários. Apenas Carmen subia até lá. E mesmo assim, raramente. "Mande ela embora. Seu pai já contratou Gabriel. Ela começa amanhã." Gabriel bateu o punho no braço da cadeira com força. Mais uma pessoa para ignorar seus pedidos, para falar com ele como se fosse uma criança, para olhar para ele com pena ou medo. Carmen hesitou do outro lado da porta antes de continuar. "Ela parece diferente das outras. Todas parecem diferentes no começo." Gabriel respondeu com amargura. "Depois de uma semana aqui, todas ficam iguais." Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir. Não pela chegada da nova funcionária. Isso havia se tornado rotina, mas por causa da discussão com o pai. As palavras que havia dito ecoavam em sua mente como um eco persistente. Seu fracasso. Inválido e inútil. Eram palavras nascidas da dor, da frustração de 3 anos de luta contra uma realidade que ele se recusava a aceitar. Mas no fundo, Gabriel sabia que estava machucando a si mesmo tanto quanto ao pai. Pela janela, São Paulo continuava viva. As luzes dos prédios piscavam como estrelas terrestres. Os carros cortavam as avenidas como rios de luz vermelha e branca. A cidade nunca parava, nunca descansava, nunca se rendia. Gabriel às vezes se perguntava onde havia perdido essa força, esse impulso de seguir em frente, que parecia natural em tudo ao seu redor. O amanhecer chegou cinzento, típico do inverno paulistano. Gabriel ouviu os ruídos matinais da mansão. Carmen preparando o café, o jardineiro cuidando dos gramados, o motorista lavando os carros. Uma sinfonia de vida normal que soava estranha aos seus ouvidos, acostumados ao silêncio do isolamento. Por volta das 9 da manhã, ouviu passos desconhecidos na escada. Passos diferentes, nem apressados como os dos médicos, nem cautelosos como os das enfermeiras que já haviam tentado cuidar dele. Passos firmes, seguros, de alguém acostumado ao trabalho. Gabriel se posicionou longe da porta, de costas para ela, olhando pela janela. Sua estratégia era sempre a mesma: ignorar completamente qualquer pessoa nova até que ela desistisse e fosse embora. A porta se abriu sem que batessem. "Bom dia", disse uma voz feminina simples e direta. Gabriel não respondeu, não se virou. Ouviu o som de uma bolsa sendo colocada no chão e passos se aproximando. Para sua surpresa, a mulher não tentou falar com ele novamente. Simplesmente começou a trabalhar. O som da aspiração, o cheiro de produtos de limpeza, o barulho suave de móveis sendo arrumados. Tudo feito de forma eficiente, sem drama, sem tentativas forçadas de conversa. Gabriel sentiu uma curiosidade estranha crescendo dentro dele. Geralmente, os novos funcionários tentavam se apresentar, fazer perguntas sobre suas necessidades, demonstrar excesso de cuidado e atenção. Mas aquela mulher simplesmente trabalhava. Depois de 2 horas de silêncio, ela falou novamente. "Vou fazer uma pausa para o café. Você quer alguma coisa?" A pergunta era casual, natural, como se ela estivesse falando com qualquer pessoa normal. Não havia pena na voz, nem aquele tom excessivamente cuidadoso que Gabriel tanto odiava. Ele quase respondeu, quase, mas se conteve, mantendo o silêncio que havia se tornado sua fortaleza. "Tá bom então", ela disse simplesmente, e Gabriel ouviu seus passos se afastando. Quando ela saiu, Gabriel finalmente se virou. O quarto estava impecável, mais limpo do que havia estado em meses. Mas não era apenas a limpeza que havia mudado. Havia algo diferente no ar, uma sensação que ele não conseguia definir.
Rosa voltou 2 horas depois, carregando uma bandeja com um copo de suco de laranja e alguns biscoitos caseiros. Gabriel continuava na mesma posição junto à janela, mas desta vez observou pelo reflexo do vidro quando ela entrou. Ela era diferente do que ele havia imaginado. Mulher de estatura mediana, cabelos grisalhos presos em um coque simples, pele marcada pelo tempo e pelo trabalho. Suas roupas eram simples, mas limpas. Uma blusa azul clara e uma calça jeans desbotada. Devia ter uns 40 e poucos anos, talvez 50. Rosa colocou a bandeja sobre a mesa de cabeceira e, para surpresa de Gabriel, foi direto ao ponto. Meu nome é Rosa, Rosa Santos. Vim da cidade Tiradentes, pego 2 ônibus e o metrô todo dia para chegar até aqui. Gabriel não respondeu, mas seus ombros se tensionaram ligeiramente. Seu pai me contratou para cuidar da limpeza deste andar, mas também me disse um pouco sobre você. Rosa continuou organizando alguns objetos sobre a cômoda. Falou que você está passando por um momento difícil. Gabriel fechou os punhos. Lá vinha o discurso da pena, da compreensão forçada, das promessas vazias de ajuda. Sabe de uma coisa? Eu também já passei por momentos difíceis. Agora Rosa havia captado sua atenção, mesmo que ele não demonstrasse. Perdi meu marido há 5 anos. Câncer. Fiquei sozinha com 2 filhos pequenos, sem dinheiro, sem trabalho fixo. Pensei em desistir várias vezes. Gabriel virou ligeiramente a cabeça, ainda olhando pela janela, mas agora escutando atentamente. Mas aí eu percebi uma coisa. Eu podia ficar lamentando o que eu perdi, ou podia lutar pelo que ainda tinha. Escolhi lutar. Rosa fez uma pausa, dobrando algumas roupas que estavam sobre uma poltrona. Não tô aqui para te dar lição de moral, menino. Cada um sabe da sua dor. Mas tô aqui para trabalhar e se você quiser conversar algum dia, eu escuto. Se não quiser, também tudo bem. Gabriel sentiu algo estranho no peito. Raiva, curiosidade, não conseguia definir. Aquela mulher falava com ele como se fosse normal, como se ele fosse apenas Gabriel, não o coitado na cadeira de rodas. Você não sabe nada sobre mim, Gabriel disse, finalmente quebrando o silêncio. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Rosa parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele. É verdade, não sei. Só sei o que vejo, um rapaz jovem, bonito, que tem tudo para ser feliz, mas escolheu se trancar num quarto. Escolheu. Gabriel girou a cadeira bruscamente para encará-la. Você acha que eu escolhi estar assim? Você acha que eu escolhi não poder mais andar? Não, Rosa respondeu calmamente. Você não escolheu o acidente, mas está escolhendo como lidar com ele. O silêncio que se seguiu foi tenso. Gabriel e Rosa se olharam fixamente por alguns segundos. Ela não baixou os olhos, não recuou, não mostrou medo ou pena. Apenas esperou. Você não entende, Gabriel disse, sua voz quebrando ligeiramente. Então me explica. Era uma resposta simples, direta. Nada de eu compreendo sua dor ou tudo vai ficar bem. Apenas um convite honesto para que ele falasse. Gabriel virou a cadeira de volta para a janela. Por alguns minutos, apenas o som do trânsito lá embaixo preencheu o ambiente. Eu era diferente antes, ele disse finalmente. Eu tinha planos. Ia assumir a empresa do meu pai, casar com minha namorada, viajar pelo mundo. Eu era alguém. E agora não é mais ninguém? A pergunta de Rosa foi feita sem julgamento, apenas curiosidade genuína. Agora sou o filho problemático do Roberto Moreira, o herdeiro quebrado que ele esconde dos sócios. Rosa continuou arrumando o quarto em silêncio por alguns minutos antes de falar novamente. Sabe o que eu acho? Acho que você não perdeu quem você era. Você só esqueceu. Gabriel riu com amargura. Esqueci? Como você esquece de andar, de ser independente, Como você esquece de ser humano? Rosa o interrompeu. Porque é isso que você está fazendo, Gabriel. Você parou de ser humano para se tornar só uma cadeira de rodas com pernas que não funcionam. As palavras de Rosa atingiram Gabriel como um soco no estômago. Ninguém nunca havia falado com ele de forma tão direta sobre sua situação. Meu filho mais novo tem a mesma idade que você, Rosa continuou, agora dobrando as cortinas. Sabe o que ele me falou outro dia? Que queria desistir da escola porque é difícil demais. Sabe o que eu respondi para ele? Gabriel não respondeu, mas estava claramente escutando. Falei que a vida não pergunta se você está pronto para as dificuldades. Elas chegam do mesmo jeito. A diferença está em como você reage. Rosa terminou de arrumar o quarto e pegou sua bolsa. Vou embora por hoje. Amanhã volto no mesmo horário.
Ela se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Ah, e Gabriel, esse suco de laranja é feito com frutas do pé que tem no quintal da minha casa. Meu marido plantou antes de morrer. Todo dia eu colho uma laranja e lembro que ele ainda está vivo em algum lugar. Depois que Rosa saiu, Gabriel ficou olhando para o copo de suco sobre a mesa de cabeceira. Havia anos que não bebia suco de laranja natural. Não porque não gostasse, mas porque havia parado de notar sabores, cores, pequenos prazeres da vida. Lentamente, se aproximou da mesa e pegou o copo. O suco estava doce, com um gostinho caseiro que ele não sentia há muito tempo. E pela primeira vez em 3 anos, Gabriel percebeu que havia lágrimas escorrendo por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou autocompaixão. Eram lágrimas de alguém que havia se lembrado, mesmo que por um instante, do que era sentir algo além de dor e raiva. Naquela noite, Gabriel não conseguiu tirar Rosa da cabeça. Suas palavras ecoavam em seus pensamentos, especialmente a frase sobre ter escolhido como lidar com o acidente. Será que ela estava certa? Será que ele realmente estava se escondendo atrás da deficiência para não enfrentar a vida? Olhou para o espelho do quarto e viu o que havia se tornado. Barba por fazer, cabelos desgrenhados, olhos sem brilho. Quando foi a última vez que havia se olhado realmente no espelho? Quando foi a última vez que havia se importado com sua aparência? Rosa havia plantado uma semente de questionamento em sua mente, e Gabriel sabia que ela não o deixaria em paz tão facilmente. O telefone tocou. Desta vez, para sua própria surpresa, Gabriel atendeu. Alô? Gabriel? Filho, você atendeu. Era a voz surpresa de Roberto. O que você quer, pai? Eu queria saber como foi hoje. Carmen me disse que a Rosa começou a trabalhar. Gabriel hesitou. Parte dele queria desligar o telefone, voltar ao silêncio protetor. Mas outra parte, uma parte que havia adormecido há muito tempo, queria falar. Ela é diferente, Gabriel disse finalmente. Roberto ficou em silêncio do outro lado da linha, surpreso com a resposta honesta do filho. Diferente como? Ela não tem pena de mim. Roberto sorriu do outro lado da linha, mesmo que Gabriel não pudesse ver. Isso é bom, não é? Eu não sei, Gabriel respondeu honestamente. Ainda não sei. Era a conversa mais longa que pai e filho haviam tido em meses. Pequena, simples, mas real. Quando desligou o telefone, Gabriel olhou novamente para o copo vazio sobre a mesa de cabeceira. Amanhã Rosa voltaria, e pela primeira vez em 3 anos, ele estava curioso para saber o que ela iria dizer. Gabriel acordou antes do despertador. Pela primeira vez em meses havia dormido uma noite inteira, sem os pesadelos recorrentes do acidente. Olhou para o relógio. 7 da manhã. Rosa só chegaria às 9, mas ele se sentia estranhamente ansioso. Pela janela, São Paulo despertava sob um céu azul raro para o inverno. O trânsito já começava a se intensificar na Faria Lima. Executivos apressados caminhavam pelas calçadas com seus ternos escuros e expressões sérias. Gabriel os observava há 3 anos, mas hoje notou algo diferente. Não sentia mais aquela inveja amarga que costumava sentir ao ver pessoas caminhando normalmente. O som familiar dos passos de Rosa ecoou pela escada às 9 em ponto. Gabriel se posicionou próximo à janela, mas desta vez não de costas para a porta. Queria vê-la entrar. Bom dia, Gabriel, Rosa disse ao abrir a porta, carregando sua bolsa de trabalho e uma sacola plástica. Bom dia, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo. Rosa sorriu, um sorriso genuíno, sem aquele tom forçado que ele estava acostumado a ver nos rostos das pessoas. Trouxe uma coisa para você, disse ela, tirando um pequeno vaso da sacola. Era uma muda de manjericão, ainda pequena, mas com folhas verdes vibrantes. Gabriel franziu a testa. Por quê? Porque você precisa cuidar de alguma coisa. Precisa lembrar que ainda é capaz de fazer crescer. Rosa colocou o vasinho na mesa próxima à janela, onde batia sol pela manhã. Manjericão é fácil de cuidar. Água todo dia, um pouquinho de sol, e ele cresce sozinho. Igual gente. Às vezes só precisa de cuidado básico para florescer. Gabriel olhou para a plantinha com ceticismo. Eu não sei cuidar de plantas. Ninguém nasce sabendo. Se aprende fazendo. Rosa começou sua rotina de limpeza, mas hoje havia algo diferente em seus movimentos. Ela cantarolava baixinho uma música que Gabriel não reconhecia, uma melodia suave que tornava o ambiente menos tenso. Que música é essa? Ele perguntou. Tocando em frente, do Almir Sater. Meu marido adorava essa música. Dizia que era sobre nunca desistir,
mesmo quando tudo parece perdido. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo as palavras. Rosa continuou: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Ela cantou suavemente enquanto passava o pano na estante. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Eu só levo a certeza de que muito pouco sei. Eu nada sei. As palavras da música tocaram algo profundo em Gabriel. Ele havia tido muita pressa antes do acidente. Pressa para crescer, para assumir a empresa, para provar seu valor. E havia chorado demais nos últimos 3 anos. Rosa, ele disse hesitante. Sim, como você faz isso? Como você consegue ser tão forte? Rosa parou de limpar e se sentou na poltrona próxima à cadeira dele. Você quer a resposta bonita ou a verdadeira? A verdadeira. Eu não sou forte todos os dias. Tem dia que eu acordo e não quero sair da cama. Tem dia que eu choro no ônibus voltando para casa. Tem dia que eu olho para a foto do meu marido e sinto raiva dele por ter me deixado sozinha. Gabriel a olhou com surpresa. Era a primeira vez que alguém admitia fraqueza na frente dele, sem tentar imediatamente transformá-la em uma lição motivacional. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente não precisa ser forte o tempo todo. A gente só precisa ser forte o suficiente para aguentar mais um dia. E no dia seguinte a gente tenta de novo. E se um dia você não conseguir? Aí eu peço ajuda. Converso com meus filhos, vou na igreja, ligo para minha irmã. Ninguém consegue sozinho, Gabriel. Essa ideia de que a gente tem que aguentar tudo sozinho é uma mentira. Gabriel absorveu as palavras em silêncio. Há 3 anos ele vinha tentando carregar toda a dor sozinho, achando que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Posso te fazer uma pergunta? Rosa disse. Gabriel acenou com a cabeça. Por que você não sai desse quarto? A pergunta era direta, sem rodeios. Gabriel sentiu seu peito se apertar. Porque lá fora todo mundo vê o que eu não sou mais. E o que você não é mais. Não sou mais o Gabriel que jogava futebol, que dirigia, que dançava, que... E quem disse que você é só isso? Gabriel ficou sem resposta. Gabriel, você acha que eu sou só uma faxineira? Ele hesitou, percebendo a armadilha na pergunta. Eu sou faxineira, mas também sou mãe, sou filha, sou amiga, sou conselheira dos vizinhos, sou a que faz o melhor brigadeiro da rua, sou a que lembra o aniversário de todo mundo. Eu sou muitas coisas. E você também. Rosa se levantou e continuou limpando. Você não é só suas pernas, Gabriel. Suas pernas são apenas uma parte de você. Uma parte que não funciona como antes. Mas você tem braços fortes, tem uma cabeça inteligente, tem um coração que ainda bate. O que você vai fazer com o resto? A pergunta ecoou no quarto como um desafio. Gabriel olhou para suas mãos, depois para o espelho na parede. Quando foi a última vez que havia realmente se visto além da cadeira de rodas? Meus filhos querem me conhecer, Rosa disse de repente. Como assim? Eles ficaram curiosos sobre o menino rico que trabalho para cuidar. Perguntaram se você é chato, se é mal educado. Rosa sorriu maliciosamente. Falei que você é só perdido. Gabriel não sabia se ria ou se ficava ofendido. E o que mais você falou sobre mim? Que você tem idade para ser irmão deles e que talvez um dia vocês possam se conhecer. A ideia de conhecer pessoas novas, especialmente jovens de uma realidade completamente diferente da sua, assustava Gabriel, mas também despertava uma curiosidade que ele não sentia há muito tempo. Eles sabem sobre a cadeira? Sabem. E sabe o que meu filho mais novo falou? Que deve ser legal andar de cadeira de rodas porque parece um carrinho. Gabriel não conseguiu evitar um sorriso. O primeiro sorriso genuíno em 3 anos. Rosa notou e parou tudo o que estava fazendo. Pronto, aí está. O quê? Seu sorriso. Eu sabia que ele existia. Gabriel se sentiu corar ligeiramente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Faz tempo que você não sorri? Rosa perguntou gentilmente. Gabriel pensou. Quando havia sido a última vez? Antes do acidente, certamente. Talvez no próprio dia do acidente, durante o almoço com os amigos. 3 anos, ele admitiu. 3 anos é muito tempo para ficar sem sorrir. Você precisa recuperar o tempo perdido. Rosa terminou a limpeza e se preparou para sair. Mas antes, se aproximou da plantinha de manjericão. Não esqueça de regar. Todo dia só um pouquinho de água. E conversa com ela. Plantas gostam de conversa. Conversar com uma planta? Por que não? Você passou 3 anos conversando sozinho. Pelo menos a planta vai te ouvir sem te julgar. Depois que Rosa saiu, Gabriel ficou olhando para a mudinha de manjericão. Era tão pequena, tão frágil,
mas estava ali, crescendo, lutando para viver. Ele se aproximou e, sentindo-se um pouco bobo, sussurrou: "Oi, plantinha, eu sou o Gabriel. Vamos ver se conseguimos cuidar um do outro." Naquela tarde, algo extraordinário aconteceu. Gabriel ligou para o pai. "Pai, Gabriel, como você está, filho? Eu gostaria de conversar com você, pessoalmente." Houve um silêncio do outro lado da linha. Roberto estava claramente surpreso. "Claro, filho. Eu subo aí agora." "Não, eu vou descer." Outra pausa longa. "Tem certeza?" Gabriel olhou para a plantinha, depois para o espelho, depois para a porta. "Tenho." Foram apenas 2 andares de diferença, mas para Gabriel parecia uma jornada épica. Ele não saía de seu quarto há mais de 6 meses. O elevador da mansão havia sido adaptado para sua cadeira, mas ele nunca o havia usado. Quando as portas do elevador se abriram no primeiro andar, Gabriel sentiu como se estivesse vendo a própria casa pela primeira vez. Tudo parecia maior, mais iluminado, mais vivo. Roberto estava esperando no escritório, claramente nervoso e emocionado. Quando viu o filho entrar, seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou disfarçar. "Oi, pai." "Oi, filho." Eles ficaram se olhando por alguns segundos. 3 anos de distância e mágoa pairando entre eles. "Pai, eu preciso te pedir desculpas." Roberto balançou a cabeça. "Não precisa, Gabriel, eu entendo." "Não, você não entende. E eu também não entendia. Mas hoje alguém me ajudou a ver as coisas de forma diferente." Gabriel respirou fundo antes de continuar. "Eu disse coisas horríveis para você. Chamei você de coisas que não eram verdade. Você perdeu um filho no acidente também. Não fisicamente, mas perdeu quem eu era antes. E em vez de tentar te ajudar a lidar com isso, eu só te machuquei mais." Roberto se aproximou da cadeira do filho e pela primeira vez em 3 anos colocou a mão em seu ombro. "Gabriel, você é e sempre será meu filho. Nada do que aconteceu mudou isso." Era o começo de uma conversa longa e necessária. Uma conversa sobre dor, sobre expectativas perdidas, sobre amor que permanece mesmo quando tudo mais parece ter se despedaçado. E no terceiro andar, uma pequena muda de manjericão esperava para ser regada por alguém que estava aprendendo, lentamente, a cuidar da vida novamente. Se essa parte da história também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Eu gostaria muito de saber de qual cidade você me acompanha nessa jornada. Na semana seguinte, Gabriel estabeleceu uma nova rotina. Acordava cedo, regava o manjericão, que já mostrava sinais de crescimento, e descia para tomar café da manhã com o pai. Eram conversas ainda tímidas, cheias de silêncios desconfortáveis, mas eram conversas reais. Roberto mal conseguia esconder a alegria de ver o filho fora do quarto. Tentava não demonstrar muito entusiasmo para não assustar Gabriel, mas Carmen notava o brilho diferente em seus olhos, a forma como ele se apressava para chegar em casa no final do dia. "Bom dia, Gabriel," Rosa disse ao entrar no quarto na quinta-feira, como sempre às 9 em ponto. "Bom dia, Rosa, olha só." Gabriel apontou para a plantinha, que havia crescido visivelmente nos últimos dias. 3 folhas novas. "Eu disse que você tinha jeito para cuidar das coisas." Rosa sorriu, examinando o manjericão. "Você tem conversado com ela?" Gabriel corou ligeiramente. "Um pouco. Me sinto meio bobo fazendo isso." "Por que bobo? Você passou 3 anos conversando sozinho. Pelo menos agora tem companhia." Rosa começou sua rotina, mas havia algo diferente em seu comportamento. Parecia mais pensativa, como se estivesse elaborando algo. "Gabriel," ela disse finalmente, "posso te fazer um convite?" "Que tipo de convite?" "Sábado é aniversário do meu filho mais novo, o Mateus. Ele vai fazer 16 anos. Nada muito especial, só um bolo em casa, alguns vizinhos." Gabriel sentiu o coração acelerar. A ideia de sair da mansão, de conhecer pessoas novas, o apavorava e o intrigava ao mesmo tempo. "Eu não sei, Rosa. Eu não saio daqui há muito tempo. E sua casa deve ser muito diferente daqui." "É diferente mesmo. É pequena, simples, mas tem uma coisa que aqui não tem." "O quê?" "Barulho de vida, vizinhos conversando, criança brincando na rua, música no último volume, cachorro latindo. Vida de verdade." Gabriel ficou em silêncio, imaginando como seria. Nos últimos 3 anos havia se acostumado ao silêncio controlado da mansão, onde tudo era perfeito, limpo e morto. "Meus filhos estão curiosos para te conhecer, principalmente o Mateus. Ele disse que quer saber como é ter um irmão mais velho." "Irmão mais velho?"
Ele não tem pai, Gabriel, e você não tem mãe. Às vezes a vida junta as pessoas certas na hora certa. Rosa fez uma pausa antes de continuar. Mas se você não se sentir pronto, tudo bem. A vida não tem pressa. Gabriel passou o resto do dia pensando no convite. Parte dele queria aceitar. Sentia uma curiosidade genuína sobre a família de Rosa, sobre como era uma vida normal, simples. Mas outra parte tinha medo. Medo de não saber como agir, medo de ser julgado, medo de não conseguir se relacionar com pessoas de um mundo tão diferente do seu. À noite, durante o jantar com Roberto, Gabriel mencionou o convite. Rosa me convidou para o aniversário do filho dela. Roberto parou de comer, surpreso. E você vai? Não sei. É assustador, pai. Eu não converso com pessoas da minha idade há 3 anos. E vai ser na casa dela, na periferia. Eu nem sei como me comportar em um lugar assim. Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Sabe, filho, eu cresci pobre. Antes de construir a empresa, morei em lugares parecidos com onde Rosa mora. E posso te dizer uma coisa. As pessoas são pessoas, independente de onde vivem. O que muda é apenas o cenário. Gabriel olhou para o pai, surpreso. Roberto raramente falava sobre sua infância humilde. Você acha que eu deveria ir? Acho que você deveria fazer o que seu coração mandar. Mas se me perguntasse, eu diria que 3 anos trancado aqui já foi tempo demais. Na sexta-feira, Gabriel ainda não havia decidido. Rosa chegou como sempre, mas desta vez trouxe uma sacola maior. Trouxe fotos, ela disse, tirando um álbum simples da sacola. Para você conhecer minha família antes de decidir se quer conhecer pessoalmente. Gabriel se aproximou enquanto Rosa abria o álbum. A primeira foto mostrava um homem de sorriso largo, braços fortes, abraçado a uma Rosa mais jovem. Esse é o João, meu marido. Pedreiro, trabalhador, coração do tamanho do mundo. A próxima foto mostrava 2 garotos, um mais alto de uns 18 anos, sorriso parecido com o da mãe. Outro menor, cabelos cacheados, olhos brilhantes de moleque arteiro. Esse é o Lucas, tem 18 anos, trabalha numa oficina mecânica e estuda à noite. Sonha em ser engenheiro. E esse pequenino é o Mateus, 16 anos, jogador de futebol do time da escola, sonhador igual o pai. Gabriel observou as fotos com atenção. Eram fotos simples, tiradas com celular, mas havia algo nelas que as fotos profissionais da mansão não tinham. Felicidade genuína. Eles parecem felizes. São felizes. Não temos muito dinheiro. Às vezes falta alguma coisa, mas temos uns aos outros. E isso basta. Rosa virou a página mostrando fotos da casa. Pequena, simples, com uma sala que servia também de sala de jantar, um quintal minúsculo com uma mangueira no meio. É pequena, Gabriel observou, não de forma crítica, mas tentando imaginar como seria viver ali. É pequena, mas cabe amor suficiente para todo mundo, inclusive para mais um se você quiser aparecer amanhã. Gabriel olhou para Rosa, depois para as fotos, depois para a janela de onde via a imensidão vazia da mansão. Rosa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você se importa comigo? Você tem sua própria família, seus próprios problemas. Por que gastou tempo tentando me ajudar? Rosa fechou o álbum e olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Sabe o que meu marido me disse antes de morrer? Que a gente não leva nada dessa vida, só deixa. E que o que vale a pena deixar são as pessoas melhores por nossa causa. Gabriel sentiu um aperto no peito. Quando eu te vi no primeiro dia, vi meu próprio filho se ele perdesse a esperança. Vi um menino perdido precisando de alguém que acreditasse nele quando ele não consegue acreditar em si mesmo. E se eu decepcionar você? Impossível. Você já me surpreendeu saindo do quarto, conversando com seu pai, cuidando dessa plantinha. Você só precisa de mais um empurrãozinho. Gabriel passou a tarde toda pensando. À noite, ligou para Rosa. Rosa, é o Gabriel. Oi, querido. Mudou de ideia sobre amanhã? Na verdade, eu queria saber se posso levar alguma coisa para o aniversário. Do outro lado da linha, Rosa sorriu. Só você mesmo, Gabriel. Só você mesmo. No sábado de manhã, Gabriel acordou mais nervoso do que havia estado em anos. Tomou banho, fez a barba pela primeira vez em meses, vestiu uma roupa simples, jeans e uma camiseta, muito diferente das roupas caras que costumava usar. Roberto apareceu na porta do quarto. Pronto, filho. Nervoso? É normal, mas você vai ficar bem. O motorista da família, seu Antônio, havia adaptado um dos carros para transportar a cadeira de Gabriel. Era a primeira vez em 3 anos
que Gabriel sairia da mansão para algo que não fosse hospital ou médico. Conforme se afastavam dos jardins e dos prédios espelhados da região central, São Paulo mudava de cara. Os prédios ficavam menores, mais coloridos, as ruas mais movimentadas. Gabriel observava tudo pela janela com fascínio e nervosismo. A cidade Tiradentes era um mundo completamente diferente do que ele conhecia. Casas simples, ruas movimentadas, crianças brincando na calçada, música saindo das janelas, cachorros correndo soltos, vizinhos conversando nas portas. "É aqui, seu Antônio", Gabriel disse, quando viu Rosa acenando da porta de uma casa pequena e colorida. Quando o carro parou, uma pequena multidão se formou. Vizinhos curiosos, crianças querendo ver o carro de luxo e 2 garotos que Gabriel reconheceu das fotos. Lucas, o mais velho, se aproximou primeiro. "Você deve ser o Gabriel. Sou o Lucas." "Prazer", Gabriel respondeu, tentando controlar o nervosismo. Mateus, o aniversariante, era mais tímido, mas tinha o mesmo sorriso caloroso da mãe. "Oi", ele disse simplesmente. "Feliz aniversário, Mateus." Rosa se aproximou da janela do carro. Conseguiu vir. Que alegria! Gabriel respirou fundo. Era agora. Pela primeira vez em 3 anos, ia conhecer pessoas novas, entrar em uma casa desconhecida, fazer parte de algo maior que sua própria dor. "Vamos entrar?", Rosa perguntou. "Vamos", Gabriel respondeu e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava realmente vivendo. O motorista ajudou Gabriel a sair do carro e posicionar a cadeira. Algumas crianças da rua se aproximaram, curiosas, mas respeitosas. Uma menininha de uns 6 anos olhou para a cadeira e perguntou inocentemente: "Tio, isso é um carrinho?" Gabriel riu, o segundo sorriso genuíno em poucos dias. "É sim, pequena. Um carrinho especial." "Legal, posso andar?" Antes que Gabriel pudesse responder, Rosa interviu. "Depois, Júlia. Agora vamos entrar para cantar parabéns para o Mateus." Quando Gabriel entrou na casa, foi recebido por um ambiente completamente diferente do que estava acostumado. A sala era pequena, com sofá simples, televisão antiga, mas as paredes estavam cheias de fotos da família, desenhos infantis colados com fita, um crucifixo de madeira. Havia calor humano em cada canto. "Seja bem-vindo à nossa casa", disse Lucas, ajudando Gabriel a se posicionar próximo à mesa onde estava o bolo. Era um bolo simples, feito em casa, com a escrita "Parabéns, Mateus" um pouco torta, mas feito com amor. Ao redor da mesa, vizinhos, amigos, uma família unida pela simplicidade e pelo afeto. Quando começaram a cantar parabéns, Gabriel sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de pertencer a algo, de fazer parte de uma comunidade, de estar realmente vivo. E pela primeira vez desde o acidente, Gabriel cantou junto. Depois do parabéns, a festa continuou de forma descontraída. Gabriel observava fascinado como aquelas pessoas simples conseguiam extrair alegria de coisas tão básicas. Uma música no celular, uma piada contada pelo vizinho, uma história engraçada da escola. Mateus se aproximou da cadeira de Gabriel, ainda tímido, mas curioso. "Gabriel, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você sente falta de jogar bola?" A pergunta era inocente, direta, sem a cautela artificial dos adultos. Gabriel sentiu um aperto no peito, mas não a raiva que normalmente vinha com essas lembranças. "Sinto. Eu jogava muito antes do acidente." "Que posição?" "Meio campo. Gostava de dar assistências." Mateus sorriu. "Igual eu. Também jogo no meio. Você poderia me ensinar algumas coisas? Tipo táticas e essas coisas que você deve saber?" Gabriel ficou surpreso com o pedido. Ninguém nunca havia pedido sua ajuda para nada desde o acidente. Sempre era o contrário. Ele é quem precisava de ajuda. "Você gostaria mesmo?" "Claro. Minha mãe disse que você é inteligente pra caramba. E eu preciso melhorar se quiser conseguir uma bolsa de estudos pelo futebol." Rosa, que ouvia a conversa de longe, se aproximou. "Mateus tem talento, mas precisa de orientação. Os técnicos da escola são voluntários, não têm muito conhecimento tático." Gabriel sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de ser útil, de ter algo valioso para oferecer. Eu posso tentar ajudar. Se você quiser mesmo." O rosto de Mateus se iluminou. "Sério? Cara, isso seria incrível." Lucas, que observava a conversa, se juntou ao grupo. "Gabriel, você estudou onde?" "Colégio São Luís, e depois estava fazendo administração na FGV." "Caramba, eu tô tentando entrar numa faculdade de engenharia, mas tá difícil."
As universidades públicas são muito concorridas e as particulares são caras demais. Gabriel viu uma oportunidade. Eu posso te ajudar a estudar. Ainda lembro bastante coisa do vestibular. E meu pai tem conexões com algumas universidades. Você faria isso? Por que não? Você tem o sonho, eu tenho o conhecimento. Faz sentido dividir. Rosa observava a conversa com lágrimas nos olhos. Em poucas horas, Gabriel havia passado de um jovem isolado e amargo para alguém oferecendo ajuda e orientação para seus filhos. A festa continuou pela tarde. Gabriel conversou com vizinhos, ouviu histórias, riu de piadas e, pela primeira vez em 3 anos, esqueceu completamente de sua cadeira de rodas. Ele não era o deficiente rico, era apenas Gabriel, o jovem inteligente que estava ajudando Mateus com futebol e Lucas com os estudos. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel sentiu uma tristeza genuína. Não queria que aquele dia terminasse. Gabriel, Rosa disse enquanto ele se dirigia ao carro. Obrigada. Obrigada por quê? Vocês é que me receberam na casa de vocês. Obrigada por devolver a esperança nos olhos dos meus filhos. Fazia tempo que eu não via o Lucas tão empolgado com os estudos, nem o Mateus tão motivado com o futebol. Gabriel sentiu um calor no peito. Rosa, eles me deram algo também. Me deram um motivo para acordar amanhã. No caminho de volta para casa, Gabriel estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não o silêncio vazio da depressão, mas o silêncio contemplativo de quem estava processando uma experiência transformadora. Quando chegou à mansão, Roberto estava esperando no hall de entrada. Como foi, filho? Foi incrível, pai. Gabriel contou sobre Mateus e o futebol, sobre Lucas e os estudos universitários, sobre as conversas com os vizinhos, sobre a sensação de ser útil novamente. Roberto ouvia com atenção, vendo o brilho que havia retornado aos olhos do filho. Pai, posso te pedir uma coisa? Claro, qualquer coisa. Você poderia me ajudar a montar um espaço aqui em casa? Um lugar onde eu pudesse receber o Lucas para estudar e talvez até mesmo o Mateus para conversarmos sobre futebol? Roberto sorriu. Podemos transformar a biblioteca em uma sala de estudos. Tem espaço suficiente, boa iluminação e você pode usar todos os livros. E pai, você poderia conversar com seus contatos na universidade, ver se existe algum programa de bolsas para o Lucas? Já vou ligar para alguns amigos amanhã mesmo. Naquela noite, Gabriel dormiu melhor do que havia dormido em anos. Pela primeira vez estava ansioso para o amanhã, não por medo, mas por expectativa. Na segunda-feira, Rosa chegou e encontrou Gabriel no andar de baixo na biblioteca, organizando livros e fazendo anotações. O que está fazendo? Ela perguntou. Preparando material para ajudar o Lucas e também pesquisando sobre treinamento tático de futebol para orientar o Mateus. Rosa se sentou em uma das poltronas, observando Gabriel trabalhar com uma energia que ela nunca havia visto nele. Você sabe que mudou completamente, né? Gabriel parou o que estava fazendo. Como assim? Quando cheguei aqui na primeira vez, você era como uma planta sem luz, vivo, mas sem crescer. Agora você é como aquele manjericão lá em cima, florescendo. Gabriel sorriu. O manjericão havia se tornado robusto, com folhas verdes e brilhantes. Todos os dias ele conversava com a planta enquanto a regava, contando sobre seus planos, suas descobertas, seus medos e esperanças. Rosa, posso te confessar uma coisa? Sempre. Eu estava com medo de que tudo isso fosse temporário, de que eu fosse voltar a ser aquela pessoa amarga e isolada. E agora? Agora eu sei que não vou voltar, porque descobri algo que havia perdido, meu propósito. Rosa franziu a testa curiosa. Qual propósito? Antes do acidente, meu único objetivo era assumir a empresa do meu pai, ganhar dinheiro, ter sucesso. Mas esse sucesso era só para mim. Agora eu descobri que posso usar tudo que aprendi, todos os privilégios que tive, para ajudar outras pessoas. Gabriel se animou enquanto falava, gesticulando com as mãos. Rosa, eu tive acesso às melhores escolas, aos melhores professores, a oportunidades que o Lucas e o Mateus nunca tiveram. Em vez de ficar lamentando que não posso mais usar essas vantagens para meu próprio benefício, posso usá-las para ajudar quem precisa. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você sabe o que acabou de fazer? O quê? Transformou sua maior dor no seu maior presente. Naquela semana, a mansão dos Moreira ganhou vida de uma forma completamente nova. Lucas começou a ir lá 3 vezes por semana para estudar com Gabriel. No início,
O jovem mecânico se sentia intimidado pela grandiosidade da casa, mas Gabriel fazia questão de recebê-lo na cozinha, onde tomavam café e conversavam como amigos, antes de ir para a biblioteca estudar. Mateus também passou a frequentar a casa, não para estudar futebol em livros, mas para assistir jogos na televisão gigante da sala, com Gabriel explicando táticas, movimentações, estratégias que havia aprendido quando jogava. Roberto observava tudo com admiração. Sua casa, que por 3 anos havia sido um mausoléu silencioso, agora ecoava com risadas, discussões acadêmicas e análises esportivas. Carmen, ele disse para a governanta, prepare sempre lanche extra. Agora temos visitas frequentes. Que alegria, Sr. Roberto. Fazia tanto tempo que esta casa não recebia jovens. 1 mês após a festa de aniversário, Gabriel recebeu uma ligação que mudaria tudo. Gabriel, aqui é o professor Henrique da Universidade São Judas. Seu pai me falou sobre um jovem talentoso que precisa de uma bolsa de estudos. Sim, professor. O Lucas é um rapaz excepcional. Pois bem, consegui uma bolsa integral para engenharia mecânica, mas há uma condição. Gabriel sentiu o coração acelerar. Qual condição? Ele precisa passar numa prova específica da universidade que é bem rigorosa. Você acha que ele está preparado? Gabriel olhou para Lucas, que estava na biblioteca, debruçado sobre livros de matemática e física, estudando com uma dedicação que impressionava até mesmo Gabriel. Ele vai estar preparado, professor, eu garanto. Quando desligou o telefone, Gabriel chamou Lucas. Lucas, vem cá, tenho uma notícia para você. O jovem se aproximou, curioso. Consegui uma bolsa integral para você na São Judas, curso de engenharia mecânica. Lucas ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Como assim? Bolsa integral? Sim, mas você precisa passar numa prova, e ela é em 2 meses. Lucas se sentou, passando as mãos pelo rosto. Gabriel, não sei se consigo. É muita pressão, e eu ainda tenho tanto que estudar. Gabriel colocou a mão no ombro do jovem. Lucas, olha para mim. Há 2 meses você nem sonhava com uma universidade particular. Há 1 mês você mal sabia resolver equações de 2º grau. Olha onde você está agora. Lucas olhou ao redor da biblioteca, para os livros espalhados, para as anotações que havia feito, para todo o progresso que havia conquistado. Você não vai enfrentar isso sozinho, Gabriel continuou. Vamos estudar juntos todos os dias, quantas horas forem necessárias, e eu vou estar do seu lado no dia da prova, torcendo por você. Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Por que você está fazendo isso por mim? Gabriel sorriu. Porque você me deu de volta a vontade de viver. Porque me ensinou que eu posso ser útil mesmo sem as pernas. E porque acredito em você. Naquele momento, Gabriel entendeu completamente o que Rosa havia dito sobre transformar a dor no maior presente. Sua deficiência havia deixado de ser uma limitação para se tornar uma porta para descobrir um novo propósito de vida. Onde você está assistindo essa história de transformação? Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta. Gostaria muito de saber como essa história está tocando corações ao redor do mundo. Os 2 meses seguintes foram os mais intensos da vida de Gabriel desde o acidente. Todos os dias, Lucas chegava à mansão às 7 da manhã e só saía às 10 da noite. Gabriel havia transformado completamente sua rotina. Acordava às 5h30 para revisar o material do dia, preparar exercícios novos e planejar as aulas. Gabriel, você tem certeza de que não está exagerando? Rosa perguntou em uma tarde de quinta-feira, vendo o jovem debruçado sobre livros de física, fazendo anotações para explicar conceitos complexos de uma forma mais simples para Lucas. Rosa, ele precisa passar. Não é só uma prova, é o futuro dele. E se ele não passar, você vai se culpar? Gabriel parou de escrever e olhou para Rosa. Ele vai passar. Eu sei que vai. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vi o que ele é capaz. Vi um rapaz que trabalha 8 horas numa oficina, estuda aqui comigo por mais 8 horas e ainda chega em casa e ajuda a mãe com o irmão mais novo. Se isso não é determinação suficiente, eu não sei o que é. Rosa sorriu, vendo a paixão nos olhos de Gabriel. Você percebe que mudou completamente, né? Há 6 meses você não se importava nem consigo mesmo. Agora está movendo céus e terras por um menino que conheceu há 2 meses. Gabriel pensou nas palavras de Rosa. Era verdade. Ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente. Não apenas alguém que havia saído da depressão, mas alguém que havia encontrado uma razão genuína para viver.
Sabe qual é a diferença, Rosa? Antes eu vivia para mim mesmo. Agora eu vivo para algo maior que eu. No dia da prova, Gabriel acordou antes do alarme. Seus nervos estavam à flor da pele, como se fosse ele quem fosse fazer o exame. Às 6 da manhã, ligou para Lucas. Como você está? Nervoso pra caramba, mas pronto. A voz de Lucas soava determinada, apesar da ansiedade. Lembra do que conversamos ontem? Lembro. Respirar fundo, ler todas as questões antes de começar e confiar no que aprendi. Exato. Lucas, você estudou mais nesses 2 meses do que muita gente estuda na vida inteira. Você está preparado. Gabriel, obrigado por tudo. Independente do resultado, você mudou minha vida. Depois de desligar, Gabriel ficou inquieto. Passou o dia inteiro andando pela casa, incapaz de se concentrar em qualquer outra coisa. Roberto observava o filho com admiração. Nunca o havia visto tão envolvido com algo que não fosse relacionado a si mesmo. Pai, Gabriel disse durante o almoço, posso te fazer uma pergunta? Claro. Como você se sentia quando estava construindo a empresa? Quando tudo dependia do seu esforço? Roberto pensou por um momento. Sentia que estava lutando por algo maior que eu mesmo. Estava construindo não apenas uma empresa, mas um futuro para nossa família, empregos para outras pessoas. Era assustador, mas gratificante. É exatamente isso que sinto agora com o Lucas. Roberto sorriu. Filho, você descobriu o que muita gente leva uma vida inteira para entender. Que nossa verdadeira realização vem de elevar os outros, não apenas a nós mesmos. Às 6 da tarde, o telefone tocou. Gabriel atendeu imediatamente. Lucas? Gabriel. A voz do rapaz estava embargada. O coração de Gabriel disparou. O tom não soava bem. Como foi? Foi a prova mais difícil da minha vida. Gabriel sentiu seu estômago se contrair. Mas acho que consegui. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos processando as palavras. Como assim, acha? Cara, eu sabia quase tudo. Aqueles exercícios de física que você inventou estavam muito parecidos com as questões da prova. E matemática? Cara, eu me senti confiante pela primeira vez na vida numa prova de matemática. Gabriel sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Lucas, você tem ideia de quando sai o resultado? Disseram que em 1 semana. Gabriel, eu não consigo acreditar que consegui responder aquelas questões. Há 3 meses, eu nem sabia que equações de 2º grau existiam. Naquela noite, Gabriel ligou para Rosa e contou sobre a conversa com Lucas. Rosa, estou com um pressentimento muito bom. Mesmo se ele não passar, Gabriel, você já fez um milagre. Você deu esperança para aquele menino, deu conhecimento, deu oportunidades. Isso ninguém tira dele. Mas ele vai passar. Eu sei que vai. A semana seguinte foi eterna. Gabriel mal conseguia comer ou dormir. Mateus continuava indo à mansão para conversar sobre futebol, mas percebia que Gabriel estava distraído. Gabriel, você está mais nervoso que o Lucas. Mateus brincou numa tarde de terça-feira. É que isso significa muito para mim, Mateus. Ver seu irmão conquistando esse sonho é quase como se fosse meu próprio sonho. Você gosta mesmo da gente, né? A pergunta simples de Mateus tocou profundamente Gabriel. Vocês salvaram minha vida, Mateus. Literalmente. Como assim? Gabriel respirou fundo, olhando para o garoto que havia se tornado como um irmão mais novo. Antes de conhecer vocês, eu não queria mais viver. Achava que minha vida havia acabado junto com minhas pernas. Vocês me mostraram que eu posso ser útil, que posso fazer diferença na vida das pessoas. Me deram um motivo para acordar todos os dias. Mateus ficou em silêncio, absorvendo a profundidade das palavras. E agora, Gabriel, você ainda se sente assim? Agora eu sei que minha vida não acabou no acidente. Na verdade, ela começou de verdade quando conheci vocês. Na sexta-feira, exatamente 1 semana após a prova, Gabriel estava na biblioteca quando ouviu gritos vindos do andar de baixo. Desceu rapidamente no elevador e encontrou Carmen com o telefone na mão, sorrindo de orelha a orelha. Gabriel, é o Lucas. Ele passou. Gabriel pegou o telefone com as mãos tremendo. Lucas! Gabriel! Eu passei, cara! Do outro lado da linha, Gabriel podia ouvir Rosa chorando de alegria, vizinhos gritando, uma festa espontânea se formando. Lucas, você conseguiu. Eu sabia que conseguiria. Gabriel, eu não acredito. Bolsa integral, engenharia mecânica. Eu vou ser engenheiro. Gabriel começou a chorar. Lágrimas de uma alegria que nunca havia sentido antes. Era diferente de qualquer conquista pessoal.
Era a alegria pura de ver alguém que ele amava realizando um sonho. Gabriel, Lucas continuou, o coordenador do curso quer conversar comigo na segunda-feira. Disse que raramente vê notas tão altas de alguém da escola pública. Quando desligou o telefone, Gabriel encontrou Roberto parado na porta do escritório, também com lágrimas nos olhos. Filho, estou orgulhoso de você. Pai, ele conseguiu. O Lucas conseguiu. Não, Gabriel. Você conseguiu. Você pegou um jovem sem perspectivas e transformou ele em um universitário. Isso é um milagre. Naquele final de semana, a família toda se reuniu na casa de Rosa para celebrar. A pequena casa estava lotada. Vizinhos, amigos, parentes que vieram de longe para parabenizar Lucas. Gabriel estava ali, no meio de todos, não mais como o menino rico na cadeira de rodas, mas como parte da família, como o irmão mais velho que havia tornado aquele sonho possível. Gente, Lucas disse, pedindo a atenção de todos, eu quero fazer um brindinde. Todos se calaram, erguendo seus copos de refrigerante e cerveja. Para o Gabriel, que me ensinou que não importa de onde você vem, mas para onde você está indo. Que me mostrou que com estudo e determinação, a gente pode mudar nossa história. Para o Gabriel, todos gritaram em coro. Gabriel sentiu seu coração transbordar de emoção. Olhou ao redor e viu Rosa sorrindo com orgulho, Mateus com os olhos brilhando de admiração, Roberto conversando animadamente com os vizinhos e Lucas radiante com seu futuro pela frente. 3 meses depois, Gabriel estava na biblioteca da mansão, mas agora não estava sozinho. Além de Lucas, que continuava estudando lá mesmo depois de entrar na universidade, havia mais 3 jovens da cidade Tiradentes que Gabriel havia começado a orientar. Mateus havia conseguido uma bolsa parcial de futebol numa escola particular e seu desempenho acadêmico havia melhorado drasticamente. Gabriel, Rosa disse, entrando na biblioteca com um manjericão nas mãos. A planta estava exuberante, cheia de folhas verdes e aromáticas. Olha como ela cresceu. Lembra quando você disse que não sabia cuidar de plantas? Gabriel sorriu, olhando para a planta que havia se tornado símbolo de sua própria transformação. Rosa, posso te contar um segredo? Sempre. Eu acordo todos os dias ansioso para viver. Ansioso para ver o progresso dos meninos, para resolver os problemas dos estudos, para planejar o futuro deles. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso. Sentia o quê? Felicidade. Felicidade de verdade. Rosa se aproximou e deu um abraço carinhoso em Gabriel. Você sabe o que aconteceu aqui, né? O quê? Você realizou o maior milagre de todos. Transformou sua maior dor no seu maior presente para o mundo. Gabriel olhou pela janela. Lá fora, São Paulo continuava sua correria eterna. Mas agora ele se sentia parte dessa energia, parte dessa vida pulsante. Não era mais um prisioneiro observando o mundo passar. Ele estava construindo o futuro, um jovem de cada vez. O telefone tocou. Era mais um pai da periferia que havia ouvido falar do anjo da mansão, que ajudava crianças a entrarem na universidade. Gabriel atendeu com entusiasmo. Tinha trabalho a fazer. Essa história me emociona cada vez que penso em como um encontro pode mudar 2 vidas para sempre. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, me conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Sua presença aqui tornou essa história ainda mais especial. Obrigado por embarcar comigo nessa transformação junto com Gabriel e Rosa.